pessoal que está acompanhando. Então, além dos presentes aqui, está sendo feita uma transmissão ao vivo do evento, será feito hoje e amanhã pelo Facebook, no perfil Sindicato Rural, que é o Sindicato Rural aqui do município, também pelo YouTube, no canal TV Santa, e também pela Claro TV, no canal 4. Então, o pessoal pode acompanhar, pode inclusive interagir aqui com a gente, mandando alguma pergunta, alguma sugestão, a gente vai estar colhendo, o pessoal passa para a gente repassar para os nossos palestrantes. Será uma tarde muito boa, de muita informação e trazendo temas importantes que deve estar assim na ponta da língua, no dia a dia, para que a gente possa fazer do agronegócio essa potência, trazer essa vitrine, informar quem não está no meio, né, desmistificar muitas coisas. Esse é o nosso papel por aqui. E também consultoria técnica, claro, a ideia é que esse dia de campo traga dicas técnicas, melhoramento para agricultura, para lavoura, né, técnicas de manejo, tudo isso a gente vai ter por aqui. Então, agora eu vou falar para vocês a programação. Então, a gente começa agora, daqui a pouquinho já vou chamar a Letícia, aqui a Letícia Jacinto, que vai falar sobre o movimento de olho no material escolar, que traz aí uma forma de trazer no material didático para as crianças introduzir o agronegócio. Depois, na sequência, a gente vai ter a palestra do Anderson Luiz Guido, da Copasul. Ele sim vai falar de técnica, vai falar de manejo de solo, né, dicas importantes para quem está iniciando uma safra agora. Depois a gente tem o fechamento técnico, o pessoal fica livre aqui para visitar os estandes, e são muitos estandes, são várias empresas aqui presentes, cada um trazendo a sua novidade, a sua tecnologia. E depois, no final do dia, para encerrar com chave de ouro, essa quinta-feira terá uma confraternização aqui na Praça de Alimentação, também com um show sertanejo. Já vou adiantar, já vou dar o spoiler para vocês aqui. A atração de hoje é Lucas Rei e Tássio, uma dupla que tem despontado aí, já está conquistando bastante seguidores, tem bastante visualizações, e eles vão estar aqui presente com a gente para encerrar essa quinta-feira. E amanhã continua, amanhã a gente tem mais palestra também, a Letícia volta para falar sobre sustentabilidade, também teremos alunos aqui, né? Afinal de contas é importante que essa informação chegue desde cedo, chegue nesses futuros cidadãos, né? Que serão o futuro do agronegócio. E depois também a gente segue à tarde com mais palestras, com o Marco Antônio da Rural Clima, falando sobre clima, todo mundo precisa saber da previsão do tempo para iniciar a safra. E também amanhã tem a palestra da Sarita Rodas sobre sucessão familiar, assunto importantíssimo, né? Afinal de contas, se não tiver esse trabalho de sucessão familiar, a agricultura fica comprometida. É preciso incentivar os filhos para que eles deem continuidade no agronegócio. E amanhã também tem encerramento com show sertanejo por aqui. Bom, outro recadinho que eu quero dar antes da gente começar aqui é um agradecimento, né? Começando falando dos nossos patrocinadores aqui do evento, do Dia de Campo Agro Ferrari. Então, o patrocinador Master Agro Galaxy, também os patrocinadores Ouro, Biotrop, Special Dog, Cefert, Spray Fert, Dog Shone, Amazon Agrosementes, Cachone Cereais, Douradinho Alimentos e outros tantos patrocinadores prata que fizeram possível, que tornaram que seja possível esse evento na tarde de hoje. Bom, agora sim, vamos começar então. Vou chamar a Letícia para vir aqui com a gente. Já vou começar apresentando aqui um pouquinho sobre a Letícia. Tem um currículo bastante extenso, bastante experiência. Já vou te dar o microfone aqui, Letícia. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Vou te apresentar primeiro, pode ser? A Letícia Zampellini Jacinto, ela é graduada em Administração de Empresas pela FAAP, também atuou em várias frentes aí nesse campo, mas agora vou destacar aqui o nosso meio, né, que é o agronegócio. Então, ela é vice-presidente do Núcleo Feminino do Agronegócio, membro do COSAG, que é o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, e está entre as 10 mulheres do agro selecionadas pela revista Forbes, bacana essa matéria da Forbes, e também é presidente do movimento De Olho no Material Escolar, que é o assunto, que é o tema que ela vai trazer aqui
hoje para a gente. Letícia, quero primeiro começar te dando as boas-vindas. Boa tarde, obrigada por atender aqui a esse evento. Muito obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a ProSoja, São Paulo, né, Romalure Agrícola e o Sindicato Rural Santa Cruz do Rio Pardo. Então, é um grande prazer para a gente estar aqui. Estamos numa equipe do De Olho aqui e para falar de um tema tão importante que é a educação, né? E é mais importante ainda com o agro. Com certeza. Antes de você começar de fato sua palestra, então, quero só pontuar essa importância, a importância de ensinar os alunos, de desde a escola inserir o agronegócio, desmistificar muita coisa, né? Fazer os alunos entenderem que o famoso leite não vem da caixinha, né? Tem todo um trabalho por trás e o trabalho é árduo, mas é necessário para que todos possam ter o alimento na mesa e que também a gente tenha tantas outras coisas que vêm do agro, como biocombustíveis, geração de energia, enfim, tem muita coisa e o agronegócio precisa estar na pauta, né, Letícia? É isso mesmo. Na verdade, a educação, a gente vê, né, tem um problema estrutural geral no Brasil e começar pelo agro, a gente consegue começar trazendo bastante ciência, porque nós temos grandes institutos de pesquisa, grandes academias também, e é onde o Brasil tem um grande potencial. Então, trazer o agro para a educação, que já está lá, na verdade, eu vou mostrar para vocês como está retratado. Eu acho que é para atentar, né, todo mundo que está aqui, para olhar o material didático e seguir, acompanhar o estudo dos filhos. Inclusive, né, Letícia, foi olhando esse material durante a pandemia que você percebeu que tinha alguma coisa errada ali. Eu e muitas mães e pais do Brasil inteiro. Então, viram que tem alguma coisa errada, isso ela vai trazer na palestra. Por hora eu vou me despedir, depois eu volto para dar continuidade aqui no evento. Fique à vontade, Letícia. Muito obrigada. Então, boa tarde, né, a todos. Acho que a gente vai projetar uma apresentação aqui para vocês poderem entender um pouquinho do que a gente está falando. Nós somos uma associação que chama De Olho no Material Escolar, plantando verdades e colhendo conhecimento. Não estou conseguindo passar. Deu certo. Então, qual é o nosso maior propósito? É trazer para o material didático uma base, fontes, né, científicas, públicas e atualizadas. Hoje em dia, por incrível que pareça, as fontes do material didático, elas são ONGs internacionais, que têm claro interesse comercial no Brasil, tem fontes jornalísticas, que às vezes traz uma exceção como regra, né? E fontes de blogs, do Google. E a gente não vê citado os nossos grandes centros de pesquisa, a Embrapa, por exemplo, os ministérios, na hora que vai falar de trabalho, falar do Ministério do Trabalho. Então, o nosso maior propósito é trazer essas fontes para o material didático. E nós sabemos que a educação a educação é assim, a esfera mais importante da sociedade, né? Ela que estabelece esses caminhos, ela que vai trazer esse estudante para ser um grande profissional, ter uma trilha, né, e um sucesso na vida. E ela é a única forma da gente chegar onde a gente quer. Vou mostrar alguns exemplos para vocês do que a gente está falando. Então, nesse primeiro slide, foi um assunto que aconteceu até comigo. Está escrito nesse cartaz que a soja do Mato Grosso do Sul... Não está passando? Tá? Então tá. Eu não consigo enxergar. Então, que a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena. Isso é colocado para criança de 10 anos, e nesse mesmo texto fala que a ocupação do Centro-Oeste, feita pelos produtores rurais, que querem plantar grandes latifúndios de soja, de milho, e que eles tiraram os índios das suas casas e trazem para esse lugar alcoolismo, suicídio, vários problemas, né, para esses indígenas. E foi proposto em sala de aula para que as crianças escrevessem uma redação se colocando no lugar do filho desse índio, que foi destruído todas as suas áreas pelo produtor rural. E eles tinham que usar essas palavras. Então, suicídio, genocídio, mortalidade infantil, alcoolismo, drogas.
E as crianças, gente, nem preciso falar, saiu um show de horror nessas redações. Isso aconteceu com a minha filha, né, e ela escreveu no final da redação que os pais se mataram por conta das dificuldades causadas pelos produtores rurais. Então, essa é a maneira realmente de trazer uma questão indígena, né, para o material didático. É verdade que a soja do Mato Grosso do Sul tem sangue de criança indígena? É trazido como uma realidade geral. Aqui no segundo exemplo, tem o Chapeuzinho Vermelho. Os contos infantis e as fábulas são usados para criança de 7 anos ou um pouquinho mais nova. Então, no caso, não tem mais floresta e não tem mais lobo-mau, porque o produtor rural exterminou e matou o lobo-mau. Aqui são alguns exemplos de soja, né? Eles falam sobre a parte dos defensivos agrícolas, que contaminam os lençóis freáticos, e que o problema também são dos latifúndios, que terminam fazendo desmatamento e trazendo pobreza para aquele solo, que depois sofre erosão. Então, tem alguns exemplos também aqui da plantação de soja. Esse é da pecuária, fala que tem uma vegetação robusta e dura, e o gado não consegue comer. Então, que os produtores rurais vão lá, fazem queimadas, para que nasça uma vegetação rasteira. E na hora que ela nasce, após várias queimadas, causa erosão e areia. Quem faz isso com a própria fazenda? Mesma coisa que você entrar em casa, queimar todos os colchões, quebrar os móveis e falar, vamos continuar vivendo aqui, né? Então, assim, é nosso maior patrimônio, né? Quem é produtor rural sabe muito bem disso. Então, a gente somos as pessoas que mais cuidam disso, do solo, da água e da preservação. Aqui, outro exemplo sobre os agrotóxicos, né? Ou defensivos agrícolas, que a gente costuma dizer. A gente vê que está sendo plantado nas áreas de preservação. Então, quem faz isso não financia um trator, não financia uma máquina. E as crianças nadam e ficam doentes. E o último exemplo aqui para mostrar para vocês é sobre o trabalho escravo. O trabalho escravo, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, ele tem que estar em quase todos os materiais didáticos. Só que o que é interessante é que ele é trazido de forma totalmente generalizada aqui, sem nenhuma fonte pública, que dá para a gente consultar. Então, aqui fala que, na hora que o funcionário chega na fazenda, ele já vê que está devendo para o patrão o dinheiro do transporte, da viagem, da hospedagem, e que foices, motosserras, luvas, botas também serão cobrados. E que eles se tornam praticamente escravos de seus patrões, e que os proprietários rurais contratam homens armados para vigiar e pedir que eles se revoltem. Gente, cadê a quantidade de trabalho análogo à escravidão, de acordo com o IBGE, de acordo com o Ministério do Trabalho? Entendeu? A ideia não é romantizar um setor. A ideia é trazer os dados e quantificá-los. E também trazer, porque a gente vê isso aqui jogado como se fosse uma prática comum do setor. A gente viaja muito, vai para o Brasil inteiro, norte, sul, e a gente não vê esse tipo de coisa. Ah, Letícia, mas não existe? Existe. Então, vamos colocar aquela minoria, né, que não é o produtor rural, que pratica esse tipo de coisa, e colocar direitinho no material didático. Mas também vamos contar das profissões que o agro tem, das possibilidades de trabalho, de quanto que o agro emprega, né, qual a população ativa que está empregada nesse setor, e toda a tecnologia, e toda coisa que encanta a criança. Eu, como mãe, o que mais me dói assim, não é porque é o agro, não é porque está falando só de um setor, é porque a linguagem é extremamente negativa. Fico pensando, a criança que vai para a escola para estudar só esse tipo de coisa, qual a paixão que ela vai ter de estudar, de ler, de querer ser alguém? Qual a esperança, né? E um outro ponto também é terceirizar os problemas, que eu acho que isso na educação é uma coisa muito grave. O problema é desse setor, o problema é daquele setor. O problema está sempre externo à criança. E, na verdade, a gente tem que trazer essa criança, a educação serve para a gente formar cidadãos, para que ele reflita nas suas próprias atitudes, né? Então, fala mal do agro, mas desperdiça um monte de comida, mas compra um monte de roupa por semana. Então, a ideia é que o material didático ele encante, ele traga as coisas boas que o Brasil tem, o orgulho de ser desse país, sabendo o nosso potencial, sabendo todo tipo de profissões que ele pode se inserir, do que ele pode participar,
né? E também trazer os desafios. Tem desafios, tem coisas ruins, tem algumas pautas que ainda a gente precisa evoluir. Vamos trazer também para o material didático, para essa criança saia e fala, olha, eu vou ajudar a resolver aquilo, eu tenho uma boa ideia. Mas, primeiro, ela tem que querer trabalhar nesse setor. E, da maneira como eles estão estudando, eles não querem trabalhar nesse setor. Muitas empresas nos procuram e falam, Letícia, é muito interessante isso que vocês estão fazendo, né, trabalhando a base, porque a falta de interesse em vir trabalhar no setor sucroalcooleiro ou com as pesquisas e no desenvolvimento dos defensivos agrícolas é muito pouco, por conta do que eles estão aprendendo. Então, o que o De Olho no Material Escolar fez? No início, a gente pensou, vamos trazer essa pauta para o MEC, vamos trazer essa pauta para as editoras, para a sociedade civil como um todo, e isso vai ser resolvido. Não aconteceu nesse passe de mágica, né? Então, a gente montou uma associação, ela fez 1 ano agora em junho, e é bem recente, mas ela é bem grande já fez bastante coisas para 1 ano de associação. E a gente apoia o setor público, escolas, editoras e autores na atualização do agro brasileiro, nos materiais didáticos, né, contribuindo para uma visão mais científica, baseada em fatos e dados reais. Então, a gente também tem aquela ideia da comunicação do agro, né? O agro se comunica mal, a gente fala muito para dentro, a gente faz um serviço bom para dentro da porteira, mas a gente não faz a propaganda para fora. Gente, nós vamos continuar gastando milhões com propaganda se a gente não conseguir mudar a base do material didático. Ou a gente vai para as escolas, ou a gente conversa com as crianças, ou vai continuar formando e formando e formando pessoas completamente alienadas ao nosso setor. Então, foi daí que a gente, né, começou esse trabalho. Como a gente está organizado hoje em dia? Então, a gente tem várias diretorias, né? Tem uma associação formada com diretoria financeira, administrativa, de comunicação de projetos. Temos um conselho fiscal e até nós estamos com algumas diretoras nossas aqui, a Karina e a Ana Silva, são da diretoria financeira. Temos esse conselho fiscal porque temos uma preocupação grande na transparência e na lisura desses recursos que entram para a associação. Eles têm que ser muito bem usados de forma transparente. A gente não tem 2 anos de associação ainda, então a gente não consegue ser auditado, mas a gente já cumpre todos os parâmetros para uma auditoria. Assim que tiver 2 anos, a gente quer uma das melhores auditorias do Brasil. E temos um conselho consultivo também muito presente, que a gente tem a honra de ter o ministro Roberto Rodrigues como conselheiro, João Henrique Rummel era do Instituto Pensar Agro. A Ilona Betkerrazi, ela é uma sumidade na área da educação. Ela ajudou a construir o currículo de Sobral, que é uma ilha, né, no Ceará, assim, educacional, que tem vários índices e tira boas notas nos exames internacionais. E ela também já foi secretária da SEB, que é a Secretaria de Educação Básica do MEC. Tem o Christian Lobauer, que é presidente da CropLife no momento, e o Fernando Sampaio, ele trabalha com a inclusão de pequenos, médios produtores no Mato Grosso. Esses são os estados que a gente está. Então, 13 estados brasileiros, 67 cidades. Então, como que a gente falou aqui um pouquinho no início, né, como isso foi se formando? A gente, no início, começou a conversar. Você está vendo isso daí? Você está vendo isso daqui? E a gente achou que era uma editora, que era uma escola. Que era assim, né? Dei azar, coloquei nessa escola e é ruim. Na hora que a gente começou a trazer esses pais e mães estudando no Brasil afora, a gente viu que era em praticamente todos os materiais. Então, deve ter algum erro, né, nessa estrutura para que isso seja feito dessa maneira. E a gente propôs trabalhar com 4 grandes projetos. Então, a gente não quer expandir muito. A gente fixou nesses 4 programas para poder ter resultado. O primeiro é com os governos. Então, no governo federal, a gente conversou com o MEC, né, apontamos o problema, tivemos lá várias vezes, até, gente, para entender um pouquinho de como funcionava isso lá dentro. Porque a gente acredita muito nas pessoas, né? Muitas pessoas me perguntam assim, vocês acham que são os professores? Eles são todos ideológicos? Eu não acredito nisso.
A gente acredita que os professores, na verdade, muitos deles, né, levantam cedo, vão dar uma aula para um monte de criança. A gente sabe como é que são as crianças, de diversas famílias, né? E para falar assim, eu vou dar minha pior aula? Não. É que ele tem uma ferramenta ruim na mão, que é o material didático. Se ele tiver um material bom, ele vai dar uma aula boa. Porque ele tem uma vontade legítima de dar uma aula boa. Ele sabe que aquelas crianças que estão na mão dele podem ser modificadas, pode modificar uma geração, pode encantar, pode se tornar gente. Quantas pessoas aqui não lembram dos seus professores, né? Desde pequeno. Eu me lembro muito deles, assim, tenho o maior carinho para os professores que me ajudaram a me formar e me fazer ser apaixonada pela educação. E dentro do MEC é a mesma coisa. Essas editoras estão escrevendo dessa maneira por quê? O que está acontecendo? O que tem aí no processo? Elas são capitalistas, muitas são abertas na Bolsa de Valores, elas empregam muita gente, e por que elas têm quase que uma conduta, né, de escrita? Outra coisa que muita gente pergunta, Letícia, mas escola pública é igual a escola privada? A regra é, se a editora vende material para o MEC, sim, é igual a pública privada. É que tem algumas editoras que só vendem para o setor privado. Porque ele não vai pagar 2 direitos autorais. Então, ele produz o material para o setor público e ele repassa para o setor privado com uma capa um pouco mais dura, um pouco mais de foto, mas é exatamente o mesmo material. Então, na hora que a gente entendeu isso dentro do MEC, quem está avaliando esses materiais, a gente fez várias propostas e indicamos algumas pessoas da Embrapa, algumas pessoas da academia, para que eles fossem os cientistas que olhassem esse material didático na hora que passasse. Eles conhecem de tecnologia do solo, eles conhecem das máquinas, né? Muito mais do que quem está avaliando esse material didático já há muito tempo atrás. E essas conversas foram ótimas, tivemos até com a ministra Tereza Cristina, que abriu o mapa para o MEC e falou, olha, o que vocês quiserem consultar, o nível de profissional que vocês precisarem, a gente está aqui para fazer uma grande parceria com o MEC. E, igual essa parceria, eu acho que todos deveriam fazer, porque a educação é o futuro do país. Então, as empresas têm que abrir suas empresas, os ministérios têm que abrir seus ministérios, abrir as coisas para a educação, abrir as coisas para as escolas, abrir para o MEC, para que a gente consiga fazer essa ponte. A gente foi um pouquinho além aqui. Para não ficar, o setor do agro está falando, está tentando mudar material didático em relação a isso, dentro do MEC, a gente contratou a Fundação Instituto de Administração, que é ligada à FEA da USP, e ela fez uma análise de 80% do material didático comprado no último PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Essa análise está ficando pronta, até o final do ano ela vai ser publicada, e vai ser um retrato de como está a educação em relação a esse setor. Uma coisa que dá para falar é assim, como o agro está presente na nossa história, presente, passado e futuro, está em quase todas as matérias. Então, você pega português, tem vários textos do agro. Você pega história, passou pelo café, passou pela cana-de-açúcar. Você pega a parte de geografia, solo, água. Você pega ciências, tecnologia das sementes. Então, em quase todas as matérias que você analisa, tem alguma coisa do agronegócio. Então, essa análise vai ser muito importante para poder sentar com o Ministério e aí ver como é que nós vamos resolver, né, esse problema daqui para frente. A gente teve o apoio de praticamente o agro todo, grandes associações estão com a gente nesse projeto. O segundo, são 4, né? O segundo é a relação com as editoras. Eu, pessoalmente, gosto muito do setor privado. Eu acho que as coisas andam com uma certa rapidez, e mesmo que a gente estava olhando o próprio material deles, a gente conseguiu essa abertura. Eu acho que a maneira de se comunicar, a maneira legítima de vontade de ajudar, de juntar esses setores. Então, a gente tem trabalhado com várias editoras. O maior exemplo é a Somos Educação, que é uma grande editora brasileira. E eles... essa história também foi interessante. Ele falou assim, Letícia, eu não conheço nada do agro. Você está me falando que isso daí é bom, mas a gente mora em São Paulo e a gente não tem nada a ver com esse setor. Faz o seguinte, eu vou colocar uma pessoa com vocês, minha equipe de filmagem aqui, faz um filme sobre isso daí, e aí você, curto,
se a gente achar que esse negócio vale a pena, a gente conversa sobre os outros setores. E a gente colocou ele no carro e viajamos uma semana pelo Mato Grosso. Não preciso nem falar, né? Ele voltou apaixonado. Ele viu desde o maior grupo do agronegócio brasileiro até assentamento, que deu certo, até pequenininho. Mas ele conheceu, sabe o quê? Histórias de família, história de gente trabalhadora, história de pessoas que lutam, que vão atrás. Ele ficou completamente emocionado. Falou, olha, nós não vamos parar em um vídeo. Então, nós fechamos um contrato de 1 ano e meio, são 40 vídeos que vão para as plataformas digitais da Somos em janeiro desse ano. Então, já temos vários prontos e aprovados. Isso também vai ser possível ser usado pelo De Olho em todas as situações, porque nós fizemos juntos, né? Esse é um dos exemplos. A gente tem mais 4 editoras que a gente está trabalhando. A gente tem o SESI São Paulo, que a gente ajudou a renovar o Fundamental 2. E tem, assim, mais 4, mas tem mais umas 8 editoras que estão na fila. Então, para isso a gente tem a associação, né, para ajudar a contratar mais técnicos, trazer pessoas mais para perto, para coordenar esse trabalho e fazer, gente, o mais rápido possível. Porque o material didático ruim produzido, ele fica 5 anos no mercado. 5 anos, depois que ele vai ser renovado, os que vendem para a escola pública. Então, a gente fez também uma ação com as editoras, que foi trazer o presidente da Embrapa, ele deu uma palestra para a gente na Fiesp, e lá estavam 12 editoras, que contemplam 96% do alunado brasileiro. Então, ele falou sobre as 5 décadas de evolução do agronegócio. São sementes que a gente vai plantando nessas pessoas, nesses autores, nesses editores, para contar para eles que a gente saiu de um patamar e foi para outro. Sabe? Que as coisas que estão sendo pontuadas lá, tem coisas que é de 100 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, né? E esse é o segundo projeto. O terceiro é a biblioteca virtual. Uma reclamação que a gente tem do setor educacional é: Letícia, você manda eu entrar aqui para falar de índios, eu entrar no site da FUNAI. Para eu falar de trabalho escravo, entrar no site do Ministério do Trabalho. Você já entrou e viu tanto que é difícil? É super técnico, né? No site da Embrapa, por exemplo, é super técnico e muitas vezes a gente não consegue trazer para a linguagem amigável do aluno. Então, o De Olho se propôs a juntar material, isso todos aqui podem ajudar, juntar material bom, produzido, já no mercado. A gente vai subir esses materiais após uma curadoria da Exalc para a plataforma. Então, é um site que vai estar com todo esse material lá. Então, o professor vai dar uma aula de pecuária. Ele entra lá, pesquisa e fala, olha, realmente meu material está desatualizado, eu posso dar assim. O próprio autor pode pesquisar, porque lá vai ter que ter fontes científicas, públicas e atualizadas. É o que a gente prega. Então, a gente pegou essa curadoria da Exalc e esse site também está em formação. E o último, que é o último projeto, que é o que a gente vai fazer aqui amanhã. Então, todos convidados também a vir participar conosco, que é o Vivenciando a Prática. Ele consiste é uma imersão no agro. Então, a gente faz ele em feiras, em fazendas, na agroindústria, instituto de pesquisa. Dependendo do que a escola quer ver, qual é a demanda, o que aquele aluno está estudando, a gente traz ele para ver. Né? Nada melhor do que você sentir, estar ali com a terra, plantar uma árvore, entender o que são as áreas de preservação, entender um pouquinho de legislação que a gente tem em relação ao meio ambiente, conversar com o funcionário. Você gosta de trabalhar aqui? Né? Você tem filhos? Quanto que você ganha? Então, tem uma editora que foi com a gente para Mato Grosso também, entrou numa colhedeira de algodão e, conversando com o cara, ele saiu, pegou o microfone e falou assim, ó, para falar a verdade, eu estava achando que isso aqui era quase um teatro até agora, na hora que eu entrei nessa colhedeira. E ele falou para mim que ele ganhou o dobro do que eu ganho. Eu moro em São Paulo. Ele ganhou o dobro do que eu ganho, formou os 2 filhos, e que ele não sai daqui por nada. Eu vi que vocês estão falando a verdade. Então, é interessante a gente mostrar os EPIs, como é que faz, como é que a gente cuida desse funcionário. Isso evoluiu muito. Né? Eles ficam até sem graça de escrever que a gente faz trabalho escravo depois que eles vêm lá. Eles sabem, conseguem perceber que o custo nosso, uma boa parte do nosso custo, ele está na parte social. E que a gente tem muitas famílias dependendo da gente. Né? E também mostrar a parte econômica, porque não existe verde quem está no vermelho. Né?
Então, mostrar a importância também desse dinheiro girar, de como que a gente vende. Uma outra observação interessante é quando chega para ver essas máquinas, né? Quanto custa essa máquina? Ah, sei lá, 2 milhões. Ave, mas então isso aqui não é para mim. É só para gente rica. Vocês devem estar nadando em dinheiro para conseguir comprar uma máquina de 2 milhões. E aí você vai explicar que o agro não é só o engenheiro agrônomo, não é só o cara da máquina, não é só o veterinário. Ele também é o cara do seguro, ele é o cara do banco, ele transforma as cidades, porque cidades que vivem, né, do agro, em todos os setores, é o médico, está todo mundo envolvido. E que a gente vende uma commodity. Então, as nossas margens são apertadas. Sobe o preço da soja, não sobe o preço da máquina, não sobe o preço do defensivo agrícola, não sobe o preço dos fertilizantes, né, combustível. Então, essas margens são apertadas. Para isso, a gente está tendo que, cada dia mais, ter profissionais interessados em gestão, em governança, para poder nos ajudar a aumentar essa margem. E, dependendo do nível da escola que você está trabalhando, isso fica assim, brilha os olhos, sabe? Você consegue conversar de matriz energética, você consegue conversar de guerra, né? Falar o que está acontecendo, o problema dos combustíveis. Tem escolas que um pouco menos, você conta mais histórias de vida, e esse Vivenciando a Prática que nos dá essa oportunidade de estar muito próximo do setor educacional. Isso traz um presente para a gente, porque se a gente quer falar com o setor educacional, a gente tem que conhecer o setor educacional. Então, é isso que a gente tem procurado com o Vivenciando a Prática, encantando essas crianças e fazendo elas, trazendo a possibilidade delas se inserirem, né, nesse mercado. Então, junte-se a nós, estou aqui caminhando para o final. Aqui tem um QR Code, que cai direto no nosso Instagram. Lá tem um link na bio que tem a nossa ficha cadastral. Quem falar, né, Letícia, eu gostaria de ajudar trabalhando, eu gostaria de ajudar mandando material, eu gostaria de me associar, ou eu posso ser um patrocinador. Porque, gente, isso aqui tudo para andar precisa de dinheiro, precisa de gente, precisa de inteligência, né? Quando a gente atende essas crianças, geralmente tem valor do ônibus, comida, e o brinde, e o folder, e os uniformes. Quando a gente atende as editoras, tem horas e horas e horas de técnico trabalhando para poder analisar esse material. Se a gente está defendendo um material que seja científico, público e atualizado, a gente tem que prezar por essa excelência, né, em fazer. Isso tudo não é simples. Contratar a FIA, que foi um projeto muito grande, foi um projeto imenso, porque analisou 80% do material didático do MEC. Imagina a quantidade de material. Para isso tudo, a gente precisa do apoio de vocês e toda essa sociedade civil unida, sabe, junta, organizada, falando, olha, eu não vou, meu filho não vai estudar mais com esse material. O professor falando, olha, eu não quero mais dar aula com esse material. A editora falando, eu não vou mais escrever assim. E só dessa maneira a gente vai conseguir coordenar e mudar, né, o status quo que está hoje em dia a educação. Então, aqui tem nossos contatos, o Instagram. E tem uma última frase que eu gosto muito, que fala, histórias importam. Muitas histórias importam. Elas têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas elas também podem ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas podem também reparar essa dignidade perdida. Que tipo de história que a gente quer contar para as nossas crianças? Que tipo de profissional a gente quer que eles sejam no futuro? Muito obrigada. Se tiverem perguntas também, estou aqui disponível para responder. Pode soltar. Tem um videozinho que a gente fez agora na Expo Inter, que foi o último Vivenciando a Prática que a gente estava no mês passado. Ele está com o vídeo ali, ele vai colocar para vocês também. E aí, pessoal, tudo certo? Estou aqui por um motivo muito especial. Na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e da América Latina, com o de olho no material escolar. Várias escolas vieram até a Expo Inter para conhecer um pouco mais do mundo agro e para se interessarem cada vez mais no nosso setor. Isso é um dever nosso, é um dever de vocês, é um dever do agro. E a gente precisa conhecer cada vez mais esse projeto. Bora lá?
A Associação de Olho no Material Escolar ela tem um propósito muito bem definido, que a gente quer trazer para os materiais didáticos fontes científicas, públicas e atualizadas. A gente está fazendo uma ação grande na Expo Inter com um dos projetos nossos, que é o Vivenciando a Prática, que consiste em trazer as crianças da cidade para visitar o campo, para conhecer mais, né, e entender como esse setor evoluiu nas últimas 5 décadas. Então, hoje em dia, temos muita tecnologia, muita inovação, né, uma parte social bem cuidada, a parte do meio ambiente. Então, o Vivenciando ele é pautado nesses pilares de sustentabilidade, mas traz a criança para dentro do mundo agro, para ela poder se encantar e querer vir trabalhar com as futuras profissões que nós estamos precisando, né, de pessoas. Então, assim, foi muito rico para as crianças entender, né, tudo como é que funciona esse universo e orgulho, na verdade, de trabalhar no agro. E aí, pessoal, tudo certo? Obrigada, Letícia. Parabéns aí pela palestra. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, né, de repente, durante a palestra ficou alguma dúvida, até de como ajudar, né, você falou aí no final que todo mundo pode colaborar com esse conteúdo, pode passar aqui para a gente e a gente transmite para ela. E eu queria aproveitar e te perguntar uma coisa, Letícia. Você falou sobre esse projeto, teve essa ida a campo, nessa experiência em que pôde ver de perto, entender um pouquinho o que é o agronegócio. Para a gente ter, de fato, no material escolar oficial do MEC, esse material e ir com uma frequência, né? Existe algum projeto mais específico aí voltado para o poder público nesse sentido? Você acha que isso vai ser uma realidade? Eu tenho certeza que isso vai ser uma realidade. Na verdade, foi uma coisa muito interessante começar primeiro selecionando, porque a gente tem problemas estruturais na educação em vários pontos, né? Formação de professores, tem a parte dos exames, tem a parte do próprio currículo e tem o material didático. A gente primeiro pegou o material didático, que é a primeira ferramenta que vai para o professor. E segundo, a gente podia ter pego vários outros setores, né? Não é só o agro que está desse jeito. Mas a gente pegou o agro porque a gente tem como provar, a gente tem como comprovar. Trazer através da ciência, trazer através da academia. A gente tem grandes coisas, grandes feitos para mostrar dentro do agro. Então, não é um setor que vai conseguir ser ignorado, independente de quem estiver no governo, né? O agronegócio ele é forte, ele é pujante, ele faz parte do nosso potencial. Então, nós vamos precisar de pessoas para ir e tudo mais. Então, por isso até esse estudo da FIA. Só que ele sai mais para o final do ano, né? Então eu não consigo dar muito spoiler aqui, mas a gente tem várias estratégias desenhadas para que isso seja feito de maneira bem efetiva. Muito bom, é importantíssimo, né? Afinal de contas, esse estudo, esse material na mão da criança é o que vai formar, né, a linha de pensamento dela e como ela enxerga o agronegócio. E aí eu queria te perguntar o seguinte, nessa sua experiência de lá para cá, né, desde 2020, o que você tem observado nas crianças próximas a você, inclusive sua filha? Mudou um pouquinho ali o pensamento? O que você viu de resultado? Eu estava falando com alguém, até antes de entrar na palestra aqui. Gente, qualquer semente, a gente, né, que trabalha no agro sabe disso. Se a gente cuida, se a gente rega, funciona. Então, qualquer semente que a gente plante com os nossos filhos, conversem o máximo possível, porque funciona. A gente tem visto assim, as crianças próximas nossas, eu hoje em dia não preciso nem mais olhar material, já chega para mim e já coloca, né? Essa semana foi passado na aula de história que a gente não deveria ter orgulho de comemorar o Brasil, a chegada de Cristóvão Colombo e 200 anos, sei lá do que, da independência, que a gente não teria que ter orgulho, porque foi daí que, logo que ele chegou, começou o massacre indígena. Isso é maneira de falar da história do Brasil? Como é que a gente vai criar cidadão para frente, né? Você não tem nem orgulho da sua própria história, você não vê o que as outras pessoas passaram. Isso não é validar se está certo ou está errado. Isso é história. Mas aconteceu isso comigo essa semana. Então, eu não preciso nem mais conferir. Eles já chegam, já colocam na minha frente e falam,
olha isso daqui, mamãe. Então, já conversa com os professores, né, sempre de maneira muito educada, mas não dá, nós vamos ter que ficar de olho mesmo. Não ter preguiça, conversar, e todos os assuntos ser trazidos para a mesa. Porque na época, não sei, eu tenho 40 anos, né, que revelando a minha idade, mas eu tenho 40. Na minha época, tem assuntos que não eram muito conversados com pais, né, tipo política, e assuntos muito extremos não eram trazidos para a mesa. Hoje em dia não tem dessa. Se a gente não trouxer, os outros vão trazer. Então, é melhor a gente explicar da maneira mais leve, como você respeitar o ser humano, né? Como você tratar as pessoas bem, que tipo de pessoa que você quer ser, dar o enfoque no trabalho, enfoque na família. Eu acho que tudo isso é importante. E funciona. Plante essa semente que funciona. Funciona. É importante plantar essa semente e é importante fazer essa fiscalização, né? Por isso o nome do movimento, de olho no material escolar. Então, pegar esse material, ficar de olho e aí levar para frente, claro. Que bom, é um projeto, então, que já está dando muitos resultados, né, Letícia? Sim, graças a Deus. Em um ano, assim, são muitas visitas, são muitas crianças atendidas. Só no primeiro semestre foram 7.000 crianças. E muita coisa já feita, sabe? Várias editoras já estão com essa pauta, algumas renovadas, outras com os consultores, outras já pegamos o link, já repassamos para que eles produzam material melhor. E não vai acontecer, gente, automaticamente. Demora, a gente sabe como é que é a impressão, né? E o que eu falei, se não é renovado o Fundamental 2 hoje, ele vai ser renovado só daqui a 5 anos. Então, por isso, a gente precisa mesmo de correr, contratar mais pessoas, mais técnicos, estar mais próximo da sociedade como um todo, vários associados, para que a gente possa dar mais substância para esse trabalho. Letícia, para encerrar, então, até quem está acompanhando a gente de forma de transmissão, pelo YouTube, pelo Facebook e também pela Claro, né, no Canal 4, como que a pessoa pode fazer para entrar em contato, para tirar uma dúvida, para mandar alguma sugestão, material, enfim? A forma mais fácil, acho que é pelo Instagram. De olho no material escolar. Lá a gente tem no link da bio, tem a ficha cadastral, tem o telefone, tem o e-mail. Então, qualquer um desses canais, vocês conseguem entrar em contato com a gente e estar mais próximo para fazer esse trabalho juntos. Muito obrigada, Letícia. Obrigada a vocês pela oportunidade mais uma vez. Foi um grande prazer. Obrigada, Letícia Jacinto. Palmas, presidente do movimento De Olho no Material Escolar. Obrigada, Letícia.